Olá, este é o estudo de caso sobre a bacia hidrográfica do Rio Camboriú. O trabalho foi realizado por mim, Ana Caroline, e pela Fernanda Adriane. Introdução. Os recursos hídricos são de fundamental importância para a vida no planeta, porém o desenvolvimento humano impacta os mananciais que modificam seu teor químico-biológico. Segundo Furlan e colaboradores, em 2016, o uso e a cobertura do solo em uma bacia hidrográfica influenciam diretamente os parâmetros da qualidade da água e, com o correto gerenciamento do ambiente, reflete-se positivamente sobre o ecossistema aquático. Na concepção de Santos, em 2004, a bacia hidrográfica é um sistema natural bem delimitado no espaço, composto por um conjunto de terras topograficamente drenadas por um curso d'água e seus afluentes, onde as interações, pelo menos físicas, são integradas e assim mais facilmente interpretadas. Segundo a Lei Federal nº 9.433, de 8 de agosto de 1997, a bacia hidrográfica é definida como unidade territorial adotada para fins de planejamento da gestão hídrica do Brasil, devendo ser, portanto, reconhecida como unidade de planejamento, visto que suas características físicas, segundo Tonello e colaboradores em 2006, possui papel ímpar nos processos do ciclo hidrológico, que influenciam na infiltração e na quantidade de água produzida como deflúvio, a evapotranspiração e nos escoamentos superficial e subsuperficial. Bem, com base na importância da bacia hidrográfica do Rio Camboriú e na necessidade de preservação e gestão adequada dos seus recursos hídricos, a realização de um estudo de caso se mostrará valiosa. Esse estudo poderá ser direcionado para analisar questões específicas relacionadas à qualidade da água, conservação dos ecossistemas aquáticos, gestão de recursos hídricos ou qualquer outra temática relevante para a região. Em 2018, foi lançado o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e bacias contíguas, como forma de dar continuidade a uma das principais ações da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, a elaboração dos planos de recursos hídricos. Esse plano, como todos elaborados, apresentam ações de curto, médio e longo prazo, com o objetivo de solucionar problemas, desde relacionados ao abastecimento até a qualidade da água. O Plano de Recursos Hídricos visa fundamentar e orientar a implementação de procedimentos previstos no documento, colaborando com o gerenciamento dos recursos hídricos. A bacia hidrográfica do Rio Camboriú está inserida na região hidrográfica RH7 do Vale do Itajaí e abrange 220,74 km², nos municípios de Balneário Camboriú e Camboriú, em Santa Catarina, como pode ser observado nessa figura apresentada. A bacia hidrográfica do Rio Camboriú é utilizada por ambos os municípios para o abastecimento público. Neste mapa é possível observar a localização da bacia no estado de Santa Catarina. Balneário Camboriú está situado no litoral centro-norte de Santa Catarina e possui área de 46,214 km², sendo a maior cidade turística do Atlântico Sul, e urbanizada em praticamente toda a sua extensão. Segundo dados do último censo do IBGE, em 2010, a população do município era de 108.089 pessoas, e a população estimada para 2021 era de 149.227 pessoas, o que consiste em uma densidade demográfica de 2.337,67 habitantes por quilômetro quadrado.
Esses valores tendem a crescer durante a época de alta temporada, pois muitas residências têm a finalidade da prática de veraneio, estabelecendo assim uma economia baseada no turismo. Em adição, dados do IBGE de 2018 registram que a cidade está na posição 71 do PIB per capita do estado, o que está associado diretamente ou indiretamente ao turismo, que é a principal fonte de renda do município. Já o município de Camboriú possui a área de 210,568 km², sendo a agricultura o setor mais importante, com destaque na produção de arroz irrigado. A população no último censo de 2010 era de 62.361 habitantes e a população estimada para 2021 era de 87.179 habitantes, com uma densidade demográfica de 2.337,67 habitantes por quilômetro quadrado, sendo que o PIB per capita situa-se na posição 295 no estado. Dentre os 109.089 habitantes do município de Balneário Camboriú, em 2010, todos pertenciam à área urbana. Já dos 62.361 habitantes de Camboriú em 2010 também, 59.231 habitantes estavam dentro do perímetro urbano e 3.130 dentro do perímetro rural. Portanto, levando em conta os dados de 2010, os usuários presentes na bacia hidrográfica são em torno de 170.450 habitantes. Características físicas e hidrológicas. Recursos hídricos superficiais. A rede hidrográfica da bacia do Rio Camboriú, como pode ser observada no mapa abaixo, apresenta aproximadamente 528,83 km de cursos d'água, o que resulta em uma alta densidade de drenagem, 2,40 km por quilômetro quadrado. O Rio Camboriú, principal curso d'água da bacia, tem importância estratégica para o desenvolvimento econômico da região, já que é o principal manancial para a captação da água que abastece Camboriú e Balneário Camboriú. Suas nascentes estão no município de Camboriú e ele deságua no Oceano Atlântico, em Balneário Camboriú, na porção sul da Praia Central. Formado pela confluência dos rios do Braço e Canoas, trata-se de um rio pouco sinuoso, com comprimento de aproximadamente 33,23 km e largura média de aproximadamente 23 metros. Seu principal afluente é o Rio Pequeno, localizado na margem direita. É possível observar o diagrama topológico da bacia com a hidrografia principal, ou seja, os afluentes identificáveis por nome. Neste diagrama é possível observar o Rio Camboriú, que é o rio principal, e os afluentes Rio do Braço, Rio Lajeado, Rio Canoas, Rio Vila das Pedras, Ribeirão dos Macacos, Rio do Leste, Rio Caetés e Rio Pequeno. Do ponto de vista dos recursos hídricos subterrâneos, como pode ser observado no mapa a seguir, a bacia hidrográfica em estudo está inserida nas unidades hidroestratigráficas do embasamento cristalino e sedimentos cenozoicos, tendo as seguintes zonas aquíferas: aquíferos fraturados com média a baixa produtividade e vazões típicas de 2 a 9 metros cúbicos por hora, de grande importância hidrogeológica local e área de 74,33 km². Aquíferos sedimentares ou porosos com boa produtividade e vazões típicas de 20 a 90 metros cúbicos por hora, de grande importância hidrogeológica local e área de 37,89 km². Não aquíferos, de produtividade desprezível e pequena importância hidrogeológica local,
com área de 105,49 km², além de uma área de 3,04 km² sem informação. Geologia e geomorfologia. A área da bacia hidrográfica do Rio Camboriú apresenta 7 diferentes unidades litroestratigráficas em sua área, como pode ser observado nessa figura abaixo. Entre elas estão o complexo Águas Mornas, com uma área de 1,27 km², o Grupo Brusque, com área de 35,81 km², o complexo granulítico Santa Catarina, com área de 14,39 km², a unidade de depósitos aluvionares, com área de 45,98 km², a unidade de depósitos litorâneos, com área de 1,54 km², o corpo granito Guabiruba, com área de 28,23 km², e o corpo granito Valsungana, com área de 80,54 km². A unidade corpo granito Valsungana ocupa a maior parte da bacia, cerca de 36,49% da área total. O tipo de relevo predominante na região é o classificado como fortemente ondulado, presente em aproximadamente 98,62 km², ou seja, 44,68% da área total. Solo. De acordo com a Embrapa, o mapa pedológico da bacia hidrográfica do Rio Camboriú apresenta 6 tipos distintos de solo: argissolo vermelho-amarelo, cambissolo áplico, espodossolo cárbico, gleisossolo áplico, nessossolo litólico e nessolo quartzarênico. Além dessas tipologias de solo, existem 2 classes identificadas como área urbana, que se referem a áreas urbanizadas consolidadas na superfície da região analisada, e a classe denominada leito fluvial, associada aos leitos dos principais cursos d'água da bacia. Devido à alta e variada quantidade de sedimentos presentes nas classes área urbana e leito fluvial, suas características impedem a determinação precisa do tipo de solo nessas regiões. Topografia e declividade. De acordo com Sanches, 2022, as regiões com cotas altimétricas inferiores a 10 metros representam 16,1% da área total da bacia. Essas áreas são propícias à ocupação humana. Porém, as cotas superiores a 100 metros de altitude, que representam 39% da área da bacia, possuem a parte de vegetação na bacia. Com isto, conhecer a topografia da bacia é primordial para entender o padrão de ocupação humana na área de estudo, uma vez que os municípios integrantes da bacia estipulam, por meio de normativas, diretrizes para a ocupação das áreas associadas às cotas altimétricas. Cerca de 79,5% da área da bacia, por meio da Lei Complementar nº 89, de 10 de julho de 2019, que dispõe sobre a revisão do zoneamento de uso e ocupação do solo do município de Camboriú, em seu artigo 63 e 64, atribui às áreas com cotas superiores a 100 metros de altitude a Zona de Preservação Permanente 2, justificando o motivo dessas áreas na bacia hidrográfica do Rio Camboriú estarem como região de mata. A preservação de áreas com declividades mais acentuadas desempenha um papel fundamental na diminuição da vulnerabilidade dessas regiões diante de fenômenos como deslizamentos de terra, erosão do solo e assoreamento de cursos hídricos. Esses eventos podem causar danos significativos não apenas ao ambiente, mas também à população local. Ao preservar essas áreas, a vegetação nativa atua como uma proteção natural, ajudando a estabilizar o solo, controlar a erosão e reter a água das chuvas. A cobertura vegetal nas encostas auxilia na absorção e infiltração da água,
reduzindo o escoamento superficial e a probabilidade de deslizamentos de terra. Além disso, as raízes das plantas contribuem para a fixação do solo, evitando a sua erosão. Frente a isso, a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, Código Florestal, considera como áreas de preservação permanente, em zonas rurais ou urbanas, as encostas com declividade superior a 45 graus, ou 100% na linha de maior declive. A legislação também considera áreas de uso restrito, aquelas com declividade situada entre 25 graus e 45 graus. Clima e pluviosidade. Segundo o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e bacias contíguas, a área abrangida pelo plano possui dois tipos de clima: o subtropical mesotérmico úmido, com verões quentes, e o subtropical mesotérmico úmido, com verões amenos. O subtropical mesotérmico úmido é uma classificação climática que descreve um tipo de clima encontrado em determinadas regiões. É caracterizado por apresentar temperaturas moderadas a frescas durante o ano, com verões quentes no caso do subtropical mesotérmico úmido com verões quentes, e verões amenos no caso do subtropical mesotérmico úmido com verões amenos. Uso e ocupação do solo. A evolução do uso e ocupação do solo tem sido analisada academicamente desde Urban 2008, que comparou seus dados aos produzidos pela EPAGRE em 1999. Seu estudo estabelece 7 categorias de uso e ocupação do solo: agricultura, predominantemente o cultivo de arroz na bacia; campo, capoeirinha, englobando áreas de pastagens ou cobertas por gramíneas em estágio inicial de regeneração vegetal; corpos d'água, mineração, solo desprovido de cobertura vegetal; vegetação, caracterizada por extensa cobertura arbórea; e em áreas urbanas ocupadas, que englobam áreas construídas tanto em ambientes urbanos quanto rurais. Este modelo é utilizado com base em estudos posteriores. No estudo de Urban, em 2008, foi obtida a seguinte configuração: agricultura, risicultura, 6,47%, área urbana, 11,99%, campo e capoeiras, 16,53%, espelho d'água, 0,06%, solo exposto, 0,59%, mineração, 0,10% e vegetação, com 64,26%. A área territorial da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, adotada por Urban, foi de 199,80 km². No estudo mais recente, produzido por Sanches em 2022, adota-se uma área de bacia de 219,74 km², além das categorias utilizadas por Urban em 2008. Ele acrescenta categorias como vegetação rasteira e retira-se a área de mineração, pois é uma atividade que deixou de ser observada na bacia, como podemos ver na figura a seguir. Ocorreu um aumento na área de risicultura. O aumento também foi observado na mancha urbana edificada. No gráfico é possível observar que a área maior ali em verde corresponde a 62,79% de vegetação arbórea densa, seguido em segundo lugar por 16,70% de mancha urbana edificada e depois pela vegetação rasteira e pastagem. No estudo de Silva e Schwingel, de 2021, foi analisada a evolução do uso do solo ao longo do tempo na bacia hidrográfica do Rio Camboriú. O mapeamento abrangeu os anos de 1986, 1993, 2004, 2006, 2010 e 2017,
revelando mudanças significativas no padrão de uso e ocupação do solo entre 1986 e 2017, como pode ser observado no mapa ali abaixo. Uma das principais tendências observadas foi o rápido avanço da urbanização. No início do período analisado, em 1986, a área urbana representava apenas 9% da região estudada. No entanto, ao longo dos anos, ocorreu um crescimento substancial das áreas urbanas, chegando a 24% em 2017. Esse aumento expressivo indica um processo intenso de urbanização na região, com impactos significativos no uso do solo e no desenvolvimento das áreas urbanas. Infraestrutura de saneamento. Abastecimento de água. Os dados do censo do IBGE de 2010 indicam que a forma predominante de abastecimento de água nos domicílios urbanos da área da bacia hidrográfica do Rio Camboriú é por rede geral canalizada. Já os domicílios localizados nas áreas rurais, é a predominância do abastecimento por poços. Esgotamento sanitário. Com relação ao sistema de esgotamento sanitário presente nas residências urbanas dos municípios em estudo, os dados mais recentes publicados pelo IBGE mostram que a forma predominante de esgotamento em Balneário Camboriú é por meio da rede geral, 78% dos domicílios, e em Camboriú por meio de fossa, 87,24% dos domicílios. Os localizados nas áreas rurais de Camboriú também apresentam como forma predominante a utilização de fossas. Resíduos sólidos. O manejo dos resíduos sólidos nos municípios é realizado predominantemente por meio de coleta por serviço de limpeza e caçambas, com atendimento acima de 98% dos domicílios dos municípios. Nos domicílios rurais, a forma de manejo predominante também é a coleta por serviço de limpeza e caçambas. Os pontos de coleta dos resíduos sólidos, domiciliar, hospitalar e seletiva, e limpeza pública são distribuídos na área urbana, contando com a participação dos hotéis, bares, restaurantes e condomínios. O material reciclado, recolhido pela coleta seletiva, é encaminhado para separação na usina de triagem de materiais recicláveis e os outros resíduos são encaminhados para o aterro sanitário localizado na cidade de Itajaí. Para o diagnóstico dos usos da água na área da bacia hidrográfica do Rio Camboriú, foram analisados aspectos referentes aos usos consuntivos e os usos não consuntivos. Os usos consuntivos são aqueles que retiram água da bacia para sua destinação, como a irrigação, a utilização na indústria e o abastecimento humano. Já os usos não consuntivos não envolvem o consumo direto da água, como, por exemplo, o lazer, a pesca e a navegação, pois aproveitam o curso da água sem consumi-la. De acordo com os dados da consulta realizada em abril de 2017 do Cadastro Estadual de Usuários de Recursos Hídricos, apresentados pelo Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, a Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú apresenta 2 declarações de captações aprovadas para abastecimento público, com uma vazão de retirada de cerca de 0,910 metros cúbicos por segundo, 23 declarações de captações para irrigação, sendo responsável pela segunda maior retirada de água, com 0,110 metros cúbicos por segundo de vazão, 3 declarações de captações para a criação animal, 2 para atividade industrial e 1 para outros usos, totalizando em 29 declarações de captações aprovadas, que correspondem a uma vazão total de captação de cerca de 1,017 metros cúbicos por segundo, como pode ser observado nesses 2 gráficos, sendo esse A vazão de captação em metros cúbicos por segundo e o B o número de interferências aprovadas por atividade.
A maior demanda de água per capita entre os municípios é de Balneário Camboriú, com 234,8 litros por habitante por dia. No município de Camboriú, a demanda é de 137,3 litros por habitante por dia. De acordo com os dados do sensoriamento remoto do Plano de Recursos Hídricos da Bacia, verificou-se que a Bacia do Rio Camboriú possui um total de 970 hectares destinado à risicultura e uma demanda hídrica espacial de aproximadamente 7.445 metros cúbicos por hectare por ano. Conflitos pelo uso da água. A distribuição desigual e o uso dos recursos hídricos são questões complexas que podem levar a conflitos e desafios significativos. Segundo Gleick, em 2000, essa disparidade na distribuição e no uso da água pode resultar não apenas em disputas entre diferentes partes interessadas, mas também na degradação da fonte de água para outras regiões envolvidas. Essa perspectiva destaca a importância estratégica da água como um recurso valioso e disputado. A água é essencial para a vida, o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade ambiental. Portanto, quando a disponibilidade e o acesso à água não são equitativos, surgem tensões e desafios que podem afetar negativamente não apenas o meio ambiente, mas também a qualidade de vida e o bem-estar das comunidades. Compreender as questões relacionadas à distribuição desigual e ao uso dos recursos hídricos é fundamental para encontrar soluções sustentáveis e equitativas. Essas soluções exigem colaboração e engajamento de diversos atores, incluindo os governos, comunidades locais, setor privado e organizações da sociedade civil, a fim de promover uma gestão eficiente e justa dos recursos hídricos. Tucci, em 2001, propõe uma classificação em 3 tipos de conflitos relacionados ao uso da água. São eles: conflitos de destinação de uso, que surgem quando a água é utilizada para finalidades diferentes daquelas estabelecidas por decisões políticas ou que não atendem às necessidades sociais, ambientais e econômicas. Isso ocorre quando a água não é reservada para atender às demandas prioritárias da sociedade. Conflitos de disponibilidade qualitativa. É comum em áreas onde os rios estão poluídos. O consumo excessivo de água reduz a vazão durante os períodos de estiagem, o que agrava ainda mais a qualidade da água, já comprometida devido ao lançamento de efluentes. Conflitos de disponibilidade quantitativa. Esses conflitos surgem devido ao esgotamento da disponibilidade quantitativa de água, devido ao uso intensivo. O uso excessivo de água para irrigação, por exemplo, pode esgotar as reservas hídricas, impedindo que outros usuários tenham acesso à água. Segundo as análises de projeção do cenário atual da bacia hidrográfica, realizadas por Estácio em 2019, do ponto de vista quantitativo, a bacia já atingiu seu limite no ano de 2019. Além disso, as projeções para cenários futuros indicam que, caso não ocorram alterações ao longo do cenário tendencial, a bacia enfrentará um colapso hídrico até 2043, que é o horizonte final dessa análise. Diante dessa perspectiva preocupante, é crucial que todas as partes envolvidas nessa problemática, incluindo usuários, sociedade civil, poder público e iniciativa privada, trabalhem de forma colaborativa para buscar soluções e mitigar a iminente crise hídrica. Nesse sentido, é fundamental respeitar os critérios estabelecidos pelas legislações pertinentes, especialmente no que diz respeito à outorga de direito de uso de água. Além disso, na bacia do Rio Camboriú, é importante lidar com conflitos relacionados à agricultura,
considerando tanto a necessidade de regulamentação quanto de estudos que promovam a melhoria da qualidade da bacia, ao mesmo tempo em que permitem a continuidade da atividade agrícola na região. Conforme mencionado por Vignolo em 2013, pode haver resistência por parte dos agricultores em adotar novas práticas agroecológicas. No entanto, por meio de iniciativas como cursos, visitas técnicas, seminários e relatos de experiências, é possível promover a conscientização e incentivar a adoção de tecnologias mais sustentáveis. Um exemplo disso ocorreu na região de Porto Alegre, onde a transição para práticas agrícolas mais sustentáveis teve início em uma propriedade e se expandiu para outros assentamentos por meio de trocas de experiências e cursos. Essas atividades são fundamentais para engajar os agricultores, compartilhar conhecimento e superar as resistências iniciais. A bacia hidrográfica do Rio Camboriú, por ser de tamanho reduzido, apresenta um potencial para estabelecimento da risicultura ecológica. A produção de arroz orgânico enfrenta um déficit tanto em Santa Catarina quanto em outros estados e também fora do país, abrindo possibilidades de exportação para outras regiões. Estimativa do perfil da DBO. Primeiramente, o que é DBO, né? A DBO é a demanda bioquímica de oxigênio, conhecida também como demanda biológica de oxigênio. É a quantidade de oxigênio consumida por micro-organismos presentes em determinada amostra de um efluente, como, por exemplo, um esgoto doméstico ou industrial. É o parâmetro mais utilizado para medir o nível de poluição das águas, uma vez que esses micro-organismos aeróbios realizam a decomposição da matéria orgânica no meio aquático por meio de processos oxidativos, sobretudo pela respiração, né? A redução da taxa de oxigênio dissolvido no meio aquático indica, portanto, uma atividade bacteriana decompondo matéria orgânica. Sendo assim, consideram-se poluídas as águas que apresentam alta DBO, uma vez que essa quantidade de oxigênio é utilizada na decomposição de compostos orgânicos. Quando há grande demanda de oxigênio, portanto, é possível observar a mortalidade de peixes e outros organismos aquáticos, e, via de consequência, o desequilíbrio desses ambientes. Ao contrário, quanto mais baixa a DBO, mais limpa é a água e não haverá sinal de degradação dos ambientes aquáticos. Para a realização do cálculo da DBO, foi utilizado dados de Silva de 2015, que coletou amostras em 10 pontos durante o período de um ano dentro da bacia hidrográfica do estudo. A seguir temos o mapa, que mostra a localização de cada ponto. Esses dados de DBO podem ser usados para avaliar a carga de poluentes orgânicos presente na água, bem como a eficiência dos processos de tratamento de água e esgoto na região estudada. Então, nesse mapa, a gente consegue perceber os pontos amostrais de 1 a 10, que são os pontos controle. Esse mapa foi retirado de Santos e Schwingel de 2021. Utilizando os dados de Silva de 2015, foi possível realizar uma média de DBO em cada ponto amostral, que pode ser observada na tabela a seguir. Ali no ponto 1, então, nós obtivemos 2,33 mg por litro de DBO. No ponto 2 foi 4,85 mg por litro. No ponto 3 foi 2,71. No ponto 4, 3,56, no ponto 5, 1,12, no ponto 6, 0,90, no ponto 7, 1,24, no ponto 8, 0,99, no ponto 9, 1,11 e, por fim, o ponto 10
com 1,47 mg por litro. Eventos extremos e riscos ambientais. Os eventos extremos, como enchentes, deslizamentos de terra e estiagens pronunciadas, representam riscos ambientais significativos que podem ter impactos graves na sociedade e no meio ambiente. As mudanças climáticas têm um papel significativo na intensificação dos eventos extremos. A bacia do Rio Camboriú é uma região que enfrenta esses desafios, exigindo uma avaliação cuidadosa dos riscos envolvidos. A alteração nos padrões de precipitação e temperatura pode levar a chuvas mais intensas e prolongadas, aumentando o risco de enchentes. Além disso, as estiagens podem se tornar mais frequentes e severas, afetando o abastecimento de água na região. Segundo o Rabelo 2018, a ocupação desordenada do solo é outro fator que contribui para os riscos ambientais na bacia do Rio Camboriú. O crescimento urbano desenfreado, muitas vezes sem planejamento adequado, resulta na ocupação de áreas de risco, com encostas íngremes e margens de rios. Isso aumenta a vulnerabilidade e deslizamentos de terras e enchentes, colocando em perigo a vida das pessoas e a infraestrutura local. A impermeabilização do solo também desempenha um papel relevante na intensificação dos riscos. Com o aumento da urbanização, uma quantidade significativa de solo natural é substituída por superfícies impermeáveis, como asfalto e concreto. Isso reduz a capacidade de absorção e infiltração da água da chuva, aumentando o escoamento superficial e a probabilidade de enchentes. Para lidar com esses riscos ambientais, é fundamental adotar uma abordagem integrada. Isso inclui o desenvolvimento de políticas de planejamento urbano sustentável que considerem a preservação de áreas de risco e a implementação de medidas de prevenção e mitigação. Além disso, a conscientização da população sobre a importância da conservação ambiental e a adoção de práticas de uso do solo adequadas são essenciais para reduzir os impactos dos eventos extremos. Medidas de prevenção e mitigação. Segundo Pereira, 1999, o pagamento por serviços ambientais, PSA, é um mecanismo econômico e financeiro que busca incentivar a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, por meio da remuneração de proprietários rurais, comunidades locais ou outros agentes que realizam ações de preservação. O PSA reconhece o valor dos serviços prestados pelo ecossistema como a conservação da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos, a regulação do clima, a manutenção da qualidade do solo, entre outros. Esses serviços são essenciais para o equilíbrio ambiental e o bem-estar humano, mas muitas vezes não são valorizados adequadamente pelo mercado. Por meio do PSA, entidades públicas, privadas ou organizações não governamentais podem estabelecer contratos ou acordos com os prestadores de serviços ambientais, nas quais são definidos os critérios, metas e valores a serem pagos em troca das ações de conservação. O projeto Produtor de Água do Rio Camboriú é uma iniciativa importante da Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú, a EMASA, que visa proteger e melhorar a qualidade de água na bacia hidrográfica do Rio Camboriú, por meio da conservação e restauração das zonas ripárias e áreas sensíveis. As zonas ripárias são áreas ao longo das margens dos rios e corpos d'água que possuem vegetação e solos capazes de filtrar e reter sedimentos e poluentes, além de regular o fluxo de água. Essas áreas são vitais para a saúde e o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. Segundo Antunes, 2014, os resultados obtidos evidenciaram que o projeto Produtor de Água
surge como uma alternativa promissora para promover a conservação ambiental na bacia do Rio Camboriú. A pesquisa revelou que os proprietários rurais possuem uma percepção clara sobre a importância da água, o que é encorajador no sentido de buscar o envolvimento e a participação deles no projeto. Impactos socioeconômicos e ambientais. O município de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, teve um aumento no seu processo de ocupação ao longo dos anos, juntamente com a necessidade de serviços de saneamento. Atualmente, é reconhecido como polo turístico do litoral de Santa Catarina, e devido a isso, o mercado imobiliário teve uma expansão em grande escala, com empreendimentos de alto padrão. O município de Camboriú desenvolve atividades agrícolas, destacando-se a plantação de arroz irrigado. Segundo Graneman e Munhoz Espinhosa, de 2013, graças a essas atividades, essa bacia, que é de pequeno porte, tornou-se a mais pressionada do estado de Santa Catarina. Além disso, de modo geral, os estudos sobre a fauna terrestre e a flora dos municípios que compõem a bacia indicam uma situação extremamente preocupante. Os grupos taxonômicos estudados apontam uma baixa riqueza de espécies. Esse cenário mostra o risco de perda de interações ecológicas e de funções e serviços ecossistêmicos fundamentais para a manutenção da biodiversidade em longo prazo. Conclusão. O estudo de caso detalhou as principais características relacionadas ao meio físico da bacia do Rio Camboriú, bem como os principais problemas e deficiências relacionados aos recursos hídricos da região. Através da realização desse estudo, podemos destacar a importância de uma gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos para garantir o desenvolvimento socioeconômico e a conservação ambiental na região. Sendo assim, o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e bacias contíguas representa o documento fundamental para o direcionamento da gestão integrada dos recursos hídricos da região. Nesse documento, estão detalhadas as ações e programas propostos visando a melhoria da qualidade da água, redução da criticidade do balanço quantitativo, o aumento da resiliência frente aos eventos extremos e o fortalecimento institucional da gestão dos recursos hídricos na bacia. Então é isso. Essas são as nossas referências do trabalho. Agradecemos a atenção.